A Estátua da Liberdade foi criada pelo escultor francês Frédéric Auguste Bartholdi. Ela foi estruturada por dentro com 4 fortes colunas de ferro projetadas por Gustave Eiffel, que suportaram centenas de finas chapas de cobre. Eiffel, mais tarde, usou o design da obra como base para construir sua famosa torre em Paris. Os construtores utilizaram 300 tipos diferentes de martelos para moldar as 31 toneladas de cobre usadas para fazer a estátua. Ela foi construída graças a uma das primeiras campanhas de financiamento coletivo da história. Bartholdi inicialmente levantou fundos em seu próprio país para construí-la. Mais tarde, mais de 120 mil doadores nos Estados Unidos se uniram para dar a ela um pedestal. Foram necessários mais de 500 mil dólares para construir a estátua e o pedestal. Em valores atuais, seriam cerca de 10 milhões de dólares. O pedestal foi projetado separadamente por um arquiteto americano e construído dentro do pátio da fortaleza de Fort Wood, na então Ilha de Bedloe. O local só ficou conhecido como Ilha da Liberdade em 1956, 70 anos após a instalação da estátua. Mas antes que isso acontecesse, ela foi montada pela primeira vez perto do Parc Monceau, em Paris. Os habitantes de lá adoraram tanto que a chamavam de Dama do Parque. O plano original era ter um monumento pronto em 1876, a tempo de comemorar o 100º aniversário da assinatura da Declaração de Independência. No entanto, o processo de construção acabou sendo tão complicado que demorou muito mais do que o planejado. A obra finalmente chegou da França em 17 de junho de 1885, em mais de 300 peças de cobre separadas. Elas foram embaladas em 214 caixas no navio francês Isère. Em um ponto ao longo do caminho, o navio pegou uma terrível tempestade e quase afundou. A estátua poderia ter terminado em Baltimore, Boston, São Francisco ou na Filadélfia. Nova York não tinha dinheiro suficiente para pagar pelo pedestal, e cada uma dessas cidades estava disposta a pagar por toda a construção, desde que ficasse com ela. O braço foi colocado separado no Madison Square Park por 6 anos para chamar a atenção das questões de financiamento até que elas fossem resolvidas. Mas antes mesmo de chegar aos Estados Unidos, a cabeça já estava em exibição na Feira Mundial de Paris para arrecadar dinheiro para o projeto. O famoso soneto de Emma Lazarus, chamado O Novo Colosso, foi colocado em uma placa dentro da obra. Ele foi escrito em 1883 como parte da campanha para angariar fundos. O texto compara a estátua ao antigo Colosso de Rhodes e diz que ela está lá para proteger todos aqueles que precisam da ajuda dela. No momento em que a obra foi concluída, em 1886, era a construção de ferro mais alta do mundo. Mas apenas 3 anos depois, a Torre Eiffel assumiu esse título e ainda o mantém até hoje. Por 16 anos, a Estátua da Liberdade foi o primeiro farol dos Estados Unidos funcionando com eletricidade. A luz saía da sua tocha. Ela também tinha um faroleiro. Só que o governo não queria pagar por isso, e a administração do farol percebeu que não valia a pena. Assim, essa função terminou em 1902. Famílias inteiras viviam em Fort Wood, na Ilha da Liberdade, do século XIX até meados da década de 1930. As crianças que cresciam lá se divertiam jogando bolas de beisebol na coroa da obra. O forte agora faz parte do pedestal dela. Em 1983, o mágico David Copperfield fez a estátua desaparecer na frente de uma multidão. O público estava sentado em uma plataforma quando ele abriu uma cortina e mostrou um grande espaço vazio onde a chamada Lady Liberty deveria estar. Na realidade, a plataforma se moveu lentamente até atingir um ângulo em que a obra não podia ser vista atrás de uma das torres de lá. O monumento recebeu uma tocha nova e chamas em 1984. Ela é feita de cobre e folheada a ouro 24 quilates. A original teve que ser substituída por causa de vazamento de água. Mas você ainda pode vê-la no Museu da Estátua da Liberdade. Como parte do mesmo trabalho de reforma, a obra recebeu um tampão de nariz e uma estrutura de suporte melhorada. A original estava um pouco fora do lugar. Os especialistas descobriram que a cabeça havia sido colocada a 60 centímetros do centro. Além disso, o braço havia sido instalado 45 centímetros mais longe do corpo do que o necessário. Como a Lady Liberty é feita de cobre, era originalmente da mesma cor que uma reluzente moeda de 5 centavos de real. Se você reunisse todo esse cobre, seria suficiente para produzir 30 milhões de moedas. Ao longo das décadas, uma reação química entre o cobre e o ar fez a estátua ficar verde.
Houve um tempo em que ela estava meio marrom e meio verde. A Dama no Porto é tão alta quanto um prédio de 22 andares. Seu rosto é do tamanho de uma cama queen size e as mãos têm 2 vezes esse tamanho. Se ela quisesse comprar sapatos, eles teriam que ser do tamanho 879 nos Estados Unidos. A cintura é do tamanho de um ônibus de 2 andares e o conjunto todo é cerca de 5 vezes mais pesado que um Tiranossauro Rex. Por ser tão alta e feita de cobre, a estátua geralmente é atingida por raios. Felizmente, a base maciça feita de concreto e granito a mantém aterrada e a protege de cerca de 600 raios por ano. É praticamente impossível de ver durante uma visita, mas a Lady Liberty está de pé sobre uma corrente e elos quebrados. Eles simbolizam a liberdade. Bartholdi pensou primeiro em colocar as correntes em uma das mãos dela, mas acabou optando por uma placa de pedra. Os espinhos acima da cabeça são raios de sol, e a coroa é para ser uma auréola. Ela possui 7 pontas para os 7 oceanos e os 7 continentes do mundo, segundo a classificação norte-americana. Os espinhos originais enferrujaram, então os que se vê agora foram adicionados mais tarde. O pedestal agora abriga um museu onde é possível aprender tudo sobre a história do monumento. De lá, você pode subir uma escada de metal estreita de 354 degraus até a coroa. Ela é tão pequena que cabem apenas 10 pessoas por vez e possui 25 janelas impressionantes. Ei, eu estive lá em cima. Sim, é aconchegante e muito legal. No verão, a coroa se torna um lar temporário para os falcões peregrinos. No inverno, as corujas são frequentemente vistas por lá. Embora seja uma estátua, ela nem sempre fica parada. Quando o vento é extremamente forte, o monumento pode oscilar em cerca de 8 centímetros e a tocha em torno do dobro disso. Você não pode viajar para a Ilha da Liberdade em um navio particular e simplesmente atracar ali. A única maneira oficial permitida é através da balsa da Statue Cruises. Existe também mais de uma estátua da Liberdade, uma réplica de bronze da sua irmã mais nova, que serviu de modelo para a de Nova York. Fica no Jardim do Luxembourg, em Paris. Outra réplica em escala de 1/4 do tamanho do monumento icônico pode ser vista em uma ilha no Rio Sena, também em Paris. E há uma cópia em tamanho real da tocha toda folheada a ouro na entrada da Pont de l'Alma Tunnel, em Paris. Pessoas de todo o mundo patrocinaram este monumento como um símbolo de amizade entre a França e os Estados Unidos. De fato, existem dezenas de cópias da famosa obra em todo o mundo. Os últimos residentes oficiais da Ilha da Liberdade eram da família do superintendente da estátua. Eles tinham moradia gratuita até que a casa foi danificada por um furacão em 2012. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.